Nosso bom dia com fé de hoje. Sim, hoje 29 de outubro de 2025. E para o nosso bom dia com fé, como Espírito Santo, em nome de Jesus, nós temos Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo muito popular, forte, poderoso, envolvente, atraente, por sinal. Porque ele diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eita! Imagine, hoje você desperta e, graças a Deus, espero que com saúde, se de repente esse vídeo chegar para você e você estiver acamado, você estiver acamada num leito, enfrentando algum tipo de enfermidade, de repente até em estado terminal, se chegou até você, da parte de Deus, a um propósito lindo, poderoso e maravilhoso para gerar um milagre, para gerar um testemunho bem daqueles que amam ao Senhor. E também para você que de repente está hoje tendo que enfrentar um desafio financeiro, um momento talvez até de falência, um momento onde você está desnorteado, desorientado em relação com as escolhas ou decisões tomar por conta do cenário financeiro em que você se encontra. Ou de repente você é essa pessoa que pediam ou imaginavam, mas há necessidade de uma interação, da reciprocidade. E agora eu lembrei da minha esposa, abrindo um parêntese. Ela disse que ela não gosta dos vídeos onde eu fico caminhando, né, falando, porque ao meu redor a ambiência, são muitos sons, né? São muitas questões que acabam tirando a atenção da mensagem. E em algum momento acho que ela tem razão. Mas voltando aqui, fechando parênteses, lembrando para você, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, de repente, agora, falando da correspondência para com a palavra, eu gostaria que, se você tiver a coragem e sentir que essa mensagem está falando contigo, escreva aqui ou mande para mim: Deus é bom. Em todo tempo, o tempo todo, Deus é bom. E a bondade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, é dito que a bondade dele tem um objetivo: nos levar ao arrependimento. Ou seja, a metanoia, a mudança de mentalidade. Quando a sua forma de pensar muda, a sua percepção da vida também muda. E a consequência disso é que você passa a experimentar novidades. E é esse o objetivo, justamente, de Deus manifestar a bondade, nos levar a uma mudança de mentalidade. Mas a percepção da bondade de Deus está justamente associada ao fato de sermos pessoas que aprendem com os acontecimentos. E aqui fica um parêntese: Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Pessoas que sequer acreditam nele estão hoje desfrutando do favor, da graça, da vida, do dom da vida. Estão respirando, estão acessando uma ambiência de saúde, de acolhimento emocional, sentimental, saudável, independente de crer ou não que ele existe. A bondade dele está sendo manifestada para todos. E aí eu posso continuar dizendo: todas as coisas, sejam elas aparentemente boas ou não boas, elas cooperam para o bem. O detalhe é que o apóstolo, ele pontua no final para o bem daqueles que amam. E aqui é que está a chave para que você, de fato, hoje, ao abrir o seu coração para receber essa mensagem como palavra de Deus, como disse Jesus em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que isso quer dizer? Que se você receber essa mensagem não somente como uma citação bíblica, mas como que uma palavra que está fluindo do próprio Deus, vendo a mim somente como um instrumento, como uma voz que está entendendo o seu lugar de participação no que está acontecendo. E aí o versículo, ele não consegue fechar o significado poderoso que ele tem no coração de quem crê. Repetindo: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para que você seja, de fato, para que você seja alguém que entre no lugar de acessar o resultado
acessar a manifestação da graça que esse versículo traz, você precisa ser alguém que vamos encontrar na vida. Nós naturalmente temos uma disposição para classificá-los, para dar um significado para eles. E aí é que está. Essa classificação, esse significado, vem muitas vezes motivado por uma subjetividade, ou seja, o emocionalismo. E se você não é alguém treinado, se você não é alguém que de alguma forma tem uma bagagem acerca dos ventos contrários que vão soprar, acerca de ter uma estrutura sólida e firme diante das adversidades, você vai sucumbir, acreditando tão somente que as coisas são ruins ou boas, quando que na verdade a vida está além do bom ou do ruim. A vida é sobre aprendizado. A vida é sobre quem você se torna a partir do que acontece com você. Que tipo de versão de você desdobra-se, vem para fora, se manifesta quando algo que não é tão bom, que foge dos seus planos, que te vulnerabiliza, que te fragiliza, como você se comporta quando tudo isso acontece. E isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque é diante dos momentos de fragilidade ou fraqueza, segundo as Escrituras, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo conta a experiência onde ele disse que ele recebeu um espinho na carne. E aquele espinho, naquele momento, para sua tradução, representava um enviado de Satanás a esbofeteá-lo. Então ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor removesse aquele espinho. E a resposta que surpreendeu Paulo é que Deus não removeu o espinho, mas disse a ele: a minha graça te basta. E não é diferente comigo e com você. No que quer que você esteja enfrentando, seja você, se você é alguém que crê em Deus, a graça é suficiente. Porque nada do que está acontecendo com você está pegando Deus de surpresa, está fora dos planos. Pode não estar no seu ou no meu, mas está no dele, para que uma melhor versão de nós mesmos brote, venha para fora e se manifeste. Uma versão mais sábia, mais resiliente, mais consistente e, sobretudo, mais forte. Por quê? Porque a vida nunca fica mais fácil. Somos nós que escolhemos ou não ficar mais fortes a partir daquilo que acontece. Nenhuma grande árvore se torna grande sem os ventos contrários que provocam nela a necessidade de aprofundar e estender as suas raízes. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais forte você estará para enfrentar as adversidades representadas pelos ventos contrários que soprarão contra a sua vida. E deixa eu te falar, vai acontecer. Não sou profeta do Apocalipse, mas creio na palavra de Deus, porque Jesus falou, e não tem como discutir com a verdade, Ele é a verdade. No mundo tereis aflições. E o quanto antes nos abrirmos para entender que essa realidade, ela não vem para, causar algo ruim, ela não vem para, de repente, atrapalhar os nossos planos, comprometer os nossos sonhos. Ao contrário, ela vem para nos despertar um senso do valor que a vida tem e, consequentemente, das etapas que temos que passar para que a nossa melhor versão ela se manifeste. Então, nessa manhã eu quero falar para você, se até então você não tinha parado para entender esse versículo dessa forma, eu creio que é Deus chamando a sua atenção, porém você tem uma escolha a fazer, porque Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Se você puder crer naquilo que você está ouvindo, será possível para você perceber, entender e desfrutar do favor, da graça de Deus operando agora, onde você está. Talvez acamado no hospital, talvez diante de um desafio financeiro, uma situação ruim na sua família, uma adversidade inesperada, um momento de relacionamento que está turbulento, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, no que quer que você esteja agora enfrentando, naquilo que é adverso, naquilo que se levanta para te testar e que já vem com um contexto apontando sua fragilidade para dizer para você de maneira sugestiva que você não pode, que você não tem, que não vai acontecer, que de fato não é para você. Eu repito, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E fica agora a parte final do versículo, que é a parte restritiva. Porque muita gente toma esse versículo acreditando que está valendo para ela, tudo vai dar certo para mim. Não é isso que Paulo está falando, né? Independente do que esteja acontecendo, vai cooperar para o seu bem. Por quê? Porque você ama a Deus. E o que significa amar a Deus? Guardar aquilo que Ele fala. Jesus falou, João capítulo 14, salvo engano, versículo 26 ou 16. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, as minhas orientações.
meu direcionamento, os meus ensinamentos. Porque ele disse em João capítulo 8, versículo 31, porque o 32 todo mundo conhece: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só tem, de fato, autoridade na vida para andar em liberdade quando você anda na verdade. Só que a verdade, segundo Jesus, que te liberta, é resultado do versículo 31, que pouca gente dá atenção. Onde está escrito: se você permanecer nos meus ensinamentos, se você parar para atentar ao que eu estou te ensinando, aí você conhecerá a verdade. Porque Ele, Jesus, é a verdade. A verdade não é um conceito filosófico, não é um conceito metafísico, não é um conceito literário, não é um conceito matemático. A verdade é uma pessoa. E o relacionamento com a verdade desperta em você um senso de propósito e sentido para a vida, que te coloca em liberdade de não depender do que as pessoas pensam, do que elas vão dizer, da intimidação causada por circunstâncias inesperadas e até mesmo, por vezes, daquilo que você pensa sobre você mesmo. Então, fica para você essa mensagem e eu espero em Deus que ela faça muito sentido para você, porque se ela ativar a fé no seu coração, se ela despertar em você um senso de propósito, se ela de fato ministrar no teu coração o amor que Deus tem pela sua vida, hoje será um dia inédito para você. Não é mais um dia, vai ser o dia, um divisor de águas, onde você vai ser encorajado, encorajada a olhar para a vida, entendendo que Deus tem muito mais além do que você pensa ou imagina que te aguarda, para que você possa desfrutar pela fé, por acreditar que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Estamos no metrô, chegando agora na estação Pirajá, a caminho do trabalho, para um dia abençoado e maravilhoso, entendendo que independente do que esteja por vir, vai cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor e estou consciente do lugar que tenho de cooperar com tudo que acontece. Entende? Coopera conjuntamente tudo que acontece